Olá, hoje eu quero colocar uma demonstração aqui sobre o Teorema Fundamental do Cálculo de uma forma geométrica. O Teorema Fundamental do Cálculo diz que a derivada e a integral elas são operações inversas. Da mesma forma que a adição e a subtração são inversas e a multiplicação e a divisão. Elas cancelam uma a outra quando tomadas em sequência. E como é que a gente pode ver geometricamente essa relação entre a derivada e a integral? A gente pode adotar um cenário como esse. A gente tem um plano xy, uma função arbitrária f de x que gera essa curva que a gente tem aqui. E ao longo dessa curva a gente vai escolher um ponto x e um ponto x mais h, um ponto inicial e um ponto final, para a gente poder criar uma diferença no nível dessa curva. Então a gente avalia a altura nesse ponto e a altura nesse ponto. Aí, além dessa função f de x arbitrária, a gente também vai ter uma função a de x. E o que essa função a de x vai fazer? Ela vai, toda vez que a gente colocar um valor de x aqui dentro, ela nos daria o valor da área sobre a curva até aquele valor de x. Isso aqui é uma função arbitrária que a gente está escolhendo mesmo. Então, por exemplo, se eu coloco o valor de x aqui, nessa função a de x, ela me devolve o valor da área aqui embaixo dessa curva. E eu também posso ter uma função, a mesma função, a de x mais h. Se eu usar a função a de x mais h, ela vai me dar a área sobre a curva inteira até esse ponto aqui. Então, o que a gente pode fazer? A gente consegue, a partir desse cenário, identificar uma diferença entre esses valores. Porque, observe bem, esse valor a de x me dá a área até esse ponto. E o valor a de x mais h, ele me dá não a área entre esses dois pontos, mas ele me dá a área da origem, aqui do zero, até o ponto x mais h. Então, o que a gente quer encontrar é somente a área embaixo desse ponto aqui. Como é que a gente pode começar a desenvolver isso? A gente sabe que a integral ela divide, soma a área de vários pequenos retângulos diferenciais embaixo de uma curva, para a gente poder encontrar a área. Então, aqui nessa nossa curva, essa altura no ponto x vai ser dada por f de x. E a altura aqui nesse ponto y, ela vai ser dada por f de x mais h. Que é o valor de saída da função nesses pontos. E a gente pode avaliar o tamanho dos retângulos aqui nesse cenário. Por exemplo, esse primeiro retângulo, ele teria uma altura f de x e uma base h, porque a diferença entre x e x mais h vai ser h. E esse primeiro retângulo, com a altura f de x, ele está estimando a área com um certo erro. A gente tem essa parte aqui de cima sobrando, então eu estou subestimando o valor dessa área. É um chute para baixo, se eu calcular a área embaixo dessa curva usando esse retângulo. Mas eu posso também usar um outro retângulo maior, usando o segundo ponto. Aí esse retângulo maior, ele estaria superestimando a área nesses dois pontos. Eu teria esse pedaço aqui a mais de área, aqui em cima. E a gente pode começar a cercar o tamanho dessa área usando esses dois pontos, porque a gente vai saber que, a gente sabe que esse valor do meu primeiro retângulo, da área dele, que é h vezes f de x, essa área do meu primeiro retângulo, esse retângulo menor, essa área ela vai ser obrigatoriamente menor do que a área real embaixo dessa curva, incluindo esse pedaço aqui. Então, ela tem que ser menor
ou igual à área real, que vai ser dada pela função a de x mais h, a área real aqui embaixo dessa curva, menos a área desse pedaço restante, então menos a de x. E isso tem que ser menor que a área do meu retângulo superestimado. Superestima a área, que tem uma altura f de x mais h, vezes a base h. Então, h é f de x mais h. Então, só explicando o que eu fiz aqui. É a área desse retângulo menor, que tem que ser obrigatoriamente menor ou igual à área a área real embaixo dessa curva, que é esse ponto x mais h menos o ponto a de x, da minha função arbitrária. Que também tem que ser menor que a área do meu retângulo superestimado. Bom, agora a gente vê que nessa expressão eu tenho h aqui e h aqui. Então, a gente pode dividir todos esses termos por h. Fazendo isso, eu cancelo h nesse lado, fico com f de x, que vai ser menor ou igual a... aqui no meio, entre esses dois valores, eu já tenho a definição de derivada. Então, eu tenho a de x mais h, menos a de x, dividido por h. Isso aqui me dá a derivada dessa função nesse ponto. E aqui h e h vão cancelar também. Tem que ser menor ou igual a f de x mais h. Então agora eu tenho a minha área colocada entre dois pontos. A derivada da minha função. Entre esse ponto f de x e o ponto f de x mais h. Então fazendo isso, agora a gente precisa aplicar a ideia do cálculo. Esse h ele tem que virar um valor diferencial. Para a gente poder avaliar de fato a área nesse pedaço da curva. Então, para fazer isso, a gente aplica o limite nesses pontos com h tendendo a zero. Então, o meu limite de f de x com h tendendo a zero tem que ser menor ou igual ao limite de a de x mais h menos a de x sobre h, com h tendendo a zero. Isso tem que ser menor ou igual ao limite, com h tendendo a zero, de f de x mais h. Aqui no meio, a gente vai ficar com a derivada dessa função. Então, o limite, quando h tende a zero nesse ponto, ele é simplesmente dA, derivada de a, em relação a x. Isso vai ser menor ou igual. Quando h tende a zero, nesse lado direito, eu tenho simplesmente f de x, porque f de x mais zero vai ser f de x. E aqui do meu lado esquerdo, eu fico simplesmente com f de x, aplicando esse limite. Então, aqui eu tenho que f de x é menor ou igual à derivada de a e x, que é menor ou igual a f de x. Não tem como esse valor dessa derivada ser tanto maior que f de x ou menor que f de x. Então, isso aqui está dizendo basicamente que esse valor é igual a esse. Então, essa minha derivada ela vai ser igual a f de x. Isso aqui está infinitesimalmente próximo. Então, esses dois valores são iguais. Bom, e agora só eu aplicar a integral, que a gente vê como as duas operações anulam uma a outra. Então, a integral de dA vai ser igual a integral de f de x dx.
E aí, integrando dos dois lados, sobra que A é igual a integral de f de x dx. Mostrando que as duas operações são inversas geometricamente. Obrigado por acompanhar até aqui. Se puder, se inscreva no canal que eu vou estar postando mais vídeos para você acompanhar. Obrigado.